Continuando a nossa série de programas hoje sobre os 7 pecados capitais, vamos falar sobre a ira. É isso mesmo, é um pecado às vezes difícil, né, de ser controlado. A ira às vezes vem, você não consegue controlar, vem do nada, você se estressa, se estoura. A gente vai te dar algumas dicas para você conseguir vencer, tá bom? Então tá entrando no ar o Sem Limites de hoje. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha. Se não é inscrito ainda, se inscreve aí também no nosso canal. Para falar desse tema hoje, está aqui a minha esposa, a Bispa Camille, e nossa pastora e terapeuta Ana Paula, né? Psicóloga agora, né? Psicóloga agora. Gente, esse pecado da ira é um pecado muito comum, né? Muito comum e é muito difícil falar sobre ele, né? Porque... Só um ponto que ele falou no começo do programa, né? Às vezes vem do nada, não. A ira, ela sempre tem um vem motivo? de algum lugar ou de alguma pessoa. Ela nunca vem do nada. Ela tem um porquê. Ela tem um porquê, exatamente. Mas sabe o que é engraçado? Hoje, mais cedo, eu tava conversando com... Na verdade, assim, 2 amigas saíram sem mim. E aí teve uma confusão lá, elas brigaram. Uma se desentendeu com a outra e tudo mais. E aí as duas vieram trazer para mim as histórias de pontos de vista diferentes. De perspectiva. E uma tava muito brava com a outra. Então falava um monte assim para mim, que absurdo, ela é isso, ela é aquilo. E aí eu ouvindo cada uma, ficou interessante, porque as duas tinham uma certa razão. Só que estavam iradas. E aí, por isso, estavam perdendo a sua razão, né? Então, não é à toa que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, não é isso? Quando eu disse que a ira vem do nada, às vezes assim, você está ali no trânsito, tranquilo, aí de repente leva uma fechada e já fica irado, entendeu? Claro que tem um motivo, mas... E a pessoa, ela fica irada ali, ela nem pensa. Ela de uma forma inesperada. Ela calcula, de uma forma... Na verdade, se ninguém quer ficar irado, essa que é a grande questão. Por isso que eu falei que a ira vem do nada. Não é uma coisa que você planeja. Eu vou planejar ficar irado daqui a pouco. Não, mas Cristiano, mas sabe, às vezes, não é que você planeja, mas às vezes quando você pensa assim, olha, eu tenho algumas coisas para eu resolver. Então, quando você pensa, dependendo do que é o seu assunto e qual é o problema que qual você tem que tratar, ali você já pode começar a desencadear uma raiva interior, porque você já está pensando, você já entra na ansiedade de ter que lidar com aquele assunto, com aquela pessoa. E muitas vezes, dependendo de como vai ser o teor da conversa, você pensa, não vai ter, eu vou irar, eu vou falar alto, vai acontecer alguma coisa. Tem gente que parece que gosta assim, também, não mas gosta isso assim, disso. ser muito pontual, né? Vamos falar dessa questão, ser muito pontual. Esse exemplo que eu dei foi muito pontual. Porque, igual eu falei, ninguém quer irar, né? Ser muito pontual, e eu não sei que a situação que a pessoa tem que resolver seja uma situação muito conflitante, principalmente para ela pode sentir-se um pouco... na dificuldade, mas é como o Cristiano falou, né? Às vezes você está no trânsito, vem um abençoado, te fecha, entendeu? Né? Esses dias aconteceu comigo isso, né? Eu estava saindo de uma via de mão de 2 lados, né? O carro de um lado do outro, e quando você vai entrar na próxima via, os carros têm que vir para uma mão só, porque era mão dupla. E eu estava vindo na minha mão, estava já na minha posição, e o abençoado, amém, que a gente tem que falar de abençoado, né? Não pode falar outra coisa. Entrou do nada. O abençoado, não, ele veio me fechando. Ele veio me fechando, que ele queria entrar. Eu falei, caramba! Porque ele me esperou passar. Eu acabei que fui tão indo pro lado de lá, que eu acabei encostando no carro da lateral do meu. Quebrei meu retrovisor, meu espelho do meu retrovisor. Eu fiquei com muita raiva na hora. Eu falei, que desgrama. Esse trem desse homem tá aqui fazendo aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, às vezes uma coisa que aconteceu, né? Eu fiquei irada naquele momento ali. E ali, eu falei, nossa, meu coração, né? Quando a gente até dispara naquele momento. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim... são coisas que, sim, às vezes são inevitáveis, vamos falar, porque aconteceu, você vai passar por aquilo ali. E tem coisas que são evitáveis, vamos falar. Você consegue evitar. Então, falei, tem pontos e pontos, né? Mas, como você falou, né? A Bíblia diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, quer dizer que a gente pode se irar. A gente pode ficar com uma raiva dentro da gente.
Eu acho que até esse versículo do irai-vos e não pequeis é porque muitas vezes a ira ela é incontrolável. Vai vir alguma raiva dentro da gente. Vamos pegar um exemplo bíblico aqui. Quando Jesus chega lá no templo, vê aquele monte de gente vendendo coisas lá, transformar a casa do meu pai, que era casa de oração, em covil de salteadores, e ele vai, derruba tudo e sai tudo, atrapalha espantando todo mundo, né? E dá para deixar eu falar? Vai ficar falando junto. E aí, ali foi um momento de ira. Até Jesus teve um momento de ira, né? Ele não se desculpa depois, né? Ou seja, ele não errou. Então, ele não errou, porque aquilo ali realmente precisava de uma ação mais enérgica ali para poder resolver, pontuar. Né? Exatamente. Eu acredito que a ira ela é muito em decorrência da sua reação à frustração. Então, todo mundo, cada um carrega em si os seus próprios limites de valores, de princípios, né? Então, na nossa relação, existem pontos aqui que a gente sabe, que são invisíveis, mas que as duas pessoas sabem. Até onde eu posso ir com você, até onde você pode ir comigo, naquilo que a gente discorda, como que a gente vai agir a respeito disso, naquilo que a gente concorda, que não vai ter problema mesmo para resolver, né? Mas eu me frustro quando eu espero algo e esse algo não acontece. Então, mas isso é um ponto fundamental que você falou. A ira. Tem a ira, que é, como o Cristiano falou, a gente que se ira, a gente por nós mesmos, por causa de alguma coisa do acaso que aconteceu, e aconteceu, igual ele falou ali. E tem a ira de duas pessoas tentando resolver algo, e tem a ira que eu sofro, e tem a ira que eu causo. Então, acho que a grande questão, assim, quando a gente está num embate, é a ira que eu estou causando naquela pessoa. Então, mas aí todo mundo fala, o famoso clichê, frase clichê. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Ah, tá, amém. Tá, só que na hora, querido, não tem esse negócio que importa, não, entendeu? Na hora a gente fica com raiva, a gente fica irado, muitas vezes fala coisa que não deve, entendeu? Lógico assim, o ideal seria se a gente colocasse essa famosa frase clichê, né? Em prática, bonitinha. Só que nós somos seres humanos, né? E a gente falha. Infelizmente, a gente falha. Não tem como. E assim, a grande questão, né? O que eu posso fazer para não ser um causador de ira nas pessoas, né? Porque, às vezes, como a gente falou, né? Vai acontecer. Como eu falei, né? Às vezes, dependendo do teu, você contou o caso das suas amigas aí, né? Que as duas tinham razão, né? Então, assim... E agora? Como é que a gente resolve isso? Eu acho que isso é importante a gente falar. Sobre quando você é o causador e sobre quando você sente. Eu acredito que sobre quando você sente, é importante a gente conhecer os próprios limites, né? Eu tenho o sofredor e o causador. Eu sou o sofredor, sofri. Se você for o sofredor, saiba quais são os seus limites e entenda que você não precisa ser agressivo ao comunicar. Então, se a senhora esbarrou no meu limite, eu não tenho obrigação de manter esse relacionamento da maneira que ele está hoje. Talvez esse limite exista porque nós pensamos diferente. Então, a gente precisa reposicionar na vida. Ana, tem mais um outro ponto que a gente tem que levantar aqui. Os temperamentos das pessoas. Tem a ver com os temperamentos. Os coléricos, eles vão na raiva, meu Deus, eles vão se irar sim. E vão discutir, vão falar. Agora, os fleumáticos como eu, assim, entendeu? A mãe da paciência. Nossa, meu Deus, quantos embates eu já tive com o Cristiano, com o filho, quantas situações, enfim... E a pessoa fica discutindo. A cara, aquela ali é a mesma, entendeu? Então, a gente fica ali, às vezes, né? Aquela coisa, né? O fleumático, ele detesta discutir crises, ele não gosta. Mas, se precisar discutir, ele vai lá. E ele tem um ponto positivo, que ele é o pacificador. Ele quer ajudar a resolver aquela questão. Então, vamos lá, né? É porque não significa que o fleumático não vai se irar. Sim, é só porque ele vai reagir de uma maneira Eu acho que diferente. o fleumático é o pior, né? Na hora que implode. ele ira, ele segura. Que isso? Aí, a na gente hora vira um que ele tsunami. ira, Um tsunami. aí ele explode, né? Esse é que é o problema, né? Mas independente do seu temperamento, você vai se irar, né? E aí, para eu me irar sem pecar... Porque é impossível que eu não fique bravo, mas para eu ficar bravo sem pecar, sem ferir o outro, sem ferir os limites, eu preciso fazer isso com respeito. Então, eu acho que o melhor conselho de todos é aquele conta até 10. leva para Deus, vai para o altar. Se a pessoa conseguir contar até 10, ela não vai explodir, pelo menos. Ela pode até ficar com raiva e tal, mas se ela respirar fundo, contar até 10...
Eu vi um estudo uma vez que um pensamento, ele vem primeiro onde está a parte das emoções, né? Por isso que a maioria das nossas ações são emocionais, que você sente, já reage ali, e aquela velha história da pessoa, não, mas eu agi sem pensar, né? E o pensamento demora 6 segundos para vir para o racional, para o córtex frontal. Então, quando você para e conta até 10, né, nossos avós não eram neurocientistas, né, mas eles sabiam que dava certo. Por quê? Porque é o tempo que demora para vir para o racional e você não tomar uma atitude emocional ali de ira, explodir, de falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Com certeza. Isso entra também quem está causando ira no outro, né? Porque às vezes você sabe que você está na sua razão, o outro está trazendo o argumento, tentando fazer da melhor forma que ele consegue, que muitas vezes não é o melhor, e você sabe como provocar um pouquinho mais. Então, pra que jogar lenha na fogueira, né, Bispa? Outra frase famosa também, clichê. É melhor ser feliz que ter razão. E aí? Você tem razão, numa discussão, no embate, que você fala, tá bom então, tá bom, é isso mesmo, tá bom, ok, lindo, maravilhoso, tá bom. Depois conversa sobre isso. Entendeu? Outra coisa, né? Tá com ira? Nunca vai discutir um problema no auge da sua emoção. Nunca tome uma decisão Eu na acho crise. que o grande problema é esse, que as Entendeu? pessoas elas vão acumulando, né? Então, assim, e ninguém tem acalma. uma válvula de escape, né? Por exemplo, eu gosto de jogar futebol, ali é a minha válvula de escape, ali você corre, você briga, você Gasta xinga, toda a energia, você né? gasta tudo ali, né? Tem gente que gosta de ter aquele saco de pancada, né, em casa, põe uma luva, é um lugar que você coloca para fora. E tem também o altar de Deus, né? Quando você se ajoelha, você vai para o altar, você ora, ali também, né, é o momento que você derrama ali o seu coração, a sua vida e o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é totalmente o oposto, é mansidão, é domínio próprio. Então, quanto mais você está no Espírito e menos no natural ou na carne, você vai conseguir controlar suas emoções, né? Tem um vídeo que você separou que é bem legal, né, Camille? Tem um vídeo bacana aí que fala das ações da ira, né, da raiva, no nosso coração físico, fisiologicamente falando. Vamos ver lá. Então vamos assistir. Olá, meus amigos, e vamos dar continuidade a mais um vídeo da série dos 7 pecados capitais e sua saúde cardiovascular. E hoje o vídeo que eu vou falar é sobre a ira. Eu já falei sobre o orgulho, né, a soberba, já falei sobre a preguiça e hoje eu vou falar sobre a ira. Como que a ira pode danificar o seu coração? Como é que a ira pode fazer você adoecer? Pode levar, por exemplo, você a um infarto? Isso é possível? Claro que sim. Ficou interessado? Continue assistindo o vídeo depois da vinheta que eu vou explicar para você se isso pode acontecer ou não e como isso acontece. Por que que isso acontece? Eu quero começar esse vídeo colocando essa manchete para você ver aí na sua tela. Vou ler o título aqui junto com você. Rompante de raiva eleva risco de infarto e derrame, diz pesquisa. É exatamente isso aí. A raiva nada mais é o quê? É o sinônimo de ira. Então, quando você está irado, está raivoso, você está guardando uma mágoa, você tem aquele rompante de raiva, sai brigando com todo mundo e começa a xingar, você nem sabe. Isso aí pode estar lhe matando. Minha mãe, com a sabedoria dela, um dia falou assim para mim, e isso ela aprendeu da avó dela, então veja só, isso aí são frases da minha bisavó. Ela falava que a raiva envenena o sangue. E minha avó não tinha conhecimento médico, mas ela estava coberta de razão, com toda a sabedoria ali dos idosos, né, que a gente tem que respeitar. Porque o que acontece? Na hora que eu estou com um rompante de raiva, o meu corpo libera adrenalina. E aí o que acontece com a adrenalina? O coração acelera, as artérias contraem, e veja que pode contrair a sua artéria lá do seu coração, as suas coronárias. E quando a pressão sobe, essa pressão pode o quê? Romper uma placa de gordura, e na hora que rompe essa placa de gordura,
ela expõe aquela gordura e aí forma uma ferida. Ora, quando tem uma ferida, o que acontece no nosso sangue? Coagula. Começa a vir as plaquetas, forma um trombo, entope a artéria de forma definitiva, pronto. Agora não passa mais sangue e você acabou infartando. Lá no vídeo do orgulho, eu falei que a mãe de todos os pecados era justamente o orgulho. E a raiva acontece justamente por quê? Porque teve um orgulho ferido. Quantas das vezes a pessoa fala uma coisa que ou pode ser verdade ou pode ser mentira. Mas isso afeta seu orgulho. É como se fosse uma facada no seu orgulho. E coisa para doer é orgulho ferido. Gente, eu já tive dor de pedra na vesícula, eu já tive dor de ferrada de arraia, eu tive uma dor de cabeça que uma vez minha pressão deu 30/17, mas o dor para doer, para valer, é dor do orgulho ferido. E aí na hora a pessoa ela tem que poder pensar, ok, a pessoa falou alguma coisa mal de mim, sei lá, vamos pegar o exemplo aqui, xingou minha mãe daquela profissão. Quando a gente é criança, aquilo ali dá uma raiva muito grande na gente. Mas tem que ter a sabedoria de pensar da seguinte forma. Ora, se minha mãe não tem por que ficar chateada, a verdade ela é. E se minha mãe não é, ela não é. Então por que eu fico chateado? Porque afeta meu orgulho, fere meu orgulho. E aí vem aquela injeção de adrenalina abrupta no nosso corpo, o coração começa a acelerar forte, começa a bater rápido. Aquela arritmia que estava lá quietinha desencadeia a arritmia. Quantas pessoas no acesso de raiva não começam a ter palpitação? Olha aí, né? Eu acho que já deu para entender, né? Que a raiva, a ira, ela afeta o nosso organismo, né? Os hormônios que o organismo solta ali, como a adrenalina e outros. Contrai, às vezes, o coração. Isso pode ferir a nossa artéria, pode causar uma ferida que pode soltar ali, dar um trombozinho que pode se deslocar. Eu falei, gente, como que é a anatomia do corpo humano? Então, assim, é uma coisa tão séria. Na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, gente... Existem muitos estudos de que todas as doenças, elas têm um fundo emocional. Então, a gente estava falando aqui que a ira produz energia física e emocional. Então, você precisa descarregar isso. É impossível viver em um mundo sem ira, né? Um mundo em que você nunca vai ficar bravo com nada, nunca vai ficar triste. Mas você pode fazer algo com essa energia. O bispo deu o exemplo ali da energia física, que você pode fazer exercício, né? Escolher alguma coisa que você gosta de fazer aí para descarregar toda essa energia. E o seu emocional você vai levar para os pés da cruz, você vai levar para o Senhor, para que isso possa te curar de alguma maneira, né? Nós temos até estudos falando que, por exemplo, o câncer, ele é resposta da falta de perdão. Então, cada doença, ela corresponde a uma questão emocional e a gente já sabe que a ira, ela traz muitas doenças, muitas consequências para o nosso corpo físico, não só para o nosso corpo emocional, né? E, consequentemente, espiritual também, né? Porque se a gente peca, a gente fica separado de Deus. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, a gente está falando aqui muito solto assim, as coisas, mas já foram várias dicas aí para você conseguir vencer a ira, né? Primeiro é ter a vida no altar, a oração, ser cheio do Espírito Santo. Que aí você vai ter o fruto do Espírito, que é mansidão, domínio próprio. Paciência. Você ter uma válvula de escape, né? Um lugar que você ali extravasa, que você não acumular. Então, se alguma coisa está te incomodando, chega e conversa com a pessoa, chega e tenta resolver, né? Dentro dessa dica, a bispa falou algo interessante aqui, de você não resolver enquanto o sentimento ainda está vivo, né? Tenha pressa de resolver, mas se esperar, contar até 10, até 20. Também, entendeu? Porque em algum momento você senta e fala, senão, não vai gostei. olhar para cada pessoa e fala, não consigo. Nossa, enquanto você estiver olhando para cada pessoa e falar, eu não consigo, não vá, porque vai dar ruim, entendeu? Então espera. Aí vai pro altar, né? Vai voltar, espera 1, 2, 3. Uma vez uma pessoa falou comigo, né? Uma pessoa muito querida por mim, falou, olha, uma vez eu tive uma discussão com meu marido e eu falei assim, nossa, eu não consigo nem olhar na cara dele. Não dá, não consigo. E aí eu esperei, fui para o altar, fui orar, fui colocar diante de Deus. Ela falou assim, depois de 5 dias eu consegui sentar e conversar de boa com ele. Olha só. 5 dias, hein, gente? E é uma pessoa assim, é psicóloga, entendeu?
é terapeuta, atende muitas pessoas. É a Ana, é a Aninha. Não é a Ana. Pior que não sou eu, gente. Eu tô aqui. Quem será que é? Então, assim, aí ela falou isso. Então, gente, né? Espera passar, nunca tome decisão, né? No momento de crise também. Porque o negócio, enquanto estiver aflorado ali, tá latente dentro de você. Então, é melhor esperar, né? A poeira baixar, como se diz. E, né, como você falou, colocar no altar. E depois você compra a pessoa. E se esse for o caso, é bom avisar o outro também, né? De pessoa, você fica 5 dias sem falar. Então, olha, eu tenho uma coisa para conversar com você. Eu ainda não estou pronta. Eu não estou bem Em ainda, breve estarei. Né? A respeito desse meu tempo, tá? Vai passar, mas por enquanto é isso. Uma coisa que eu estava vendo nessa discussão de hoje é porque as duas me falaram que é porque o que aconteceu entre elas foi colocar o dedo na ferida de cada uma. E aí eu trouxe isso para as duas. Eu falei, olha só, aquela situação lá do seu passado ficou mal resolvida e agora é uma situação parecida. Mas a outra pessoa não está fazendo como a anterior fez. É diferente esse caso, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Eu acho que uma coisa que gera muita ira é, às vezes, nos sentirmos injustiçados pelo que o outro está fazendo. E a gente precisa lembrar que nem sempre se trata de nós, né? Alecrim dourado, vamos lembrar que às vezes tem a ver com o outro, não tem a ver com você, né? É isso mesmo. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Prestes a ouvir, tardio no falar e mais tardio ainda irar-se. Porque preste atenção, a Bíblia diz, ó, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha vingança... Ué, mas a Bíblia está dizendo, dai lugar à ira? É isso mesmo, o que é ira? Um sentimento interno provocado por uma ação externa, mas que é controlado por aquele que recebeu. Dá lugar à ira. Deixe ela dentro de você, não deixe ela sair não, que eu vou agir. Controle seus lábios, entendeu? Controle suas emoções. Assuma o governo de você mesmo. Eu acho que é isso que... A tônica do que você está me falando, de uma boa comunicação, eu não sou movido pelo ambiente periférico, por aquilo que está ao meu redor. Esses dias um cara me provocou, e ele olhou para mim e eu disse, cara, você vai ter que fazer melhor. Sério? Você vai ter que fazer melhor, porque não foi o suficiente para me deixar, entendeu? Chateado, eu vou embora e vamos deixar para a próxima. Então eu acho que tem muito a ver com isso, Nico. Olha aí que legal, né? Essa dica aí do pastor Cláudio Duarte, né? E eu acho que é bem por aí, né? Às vezes você se preparar antes também, né? Por exemplo, eu vou dirigir. Não, eu não vou estressar. Eu sei que vai vir um motoqueiro ali que vai passar de fininho, vai brigar comigo. Eu sei que vai ter às vezes alguém que vai me fechar, alguém que vai estar no celular, andando devagar na minha frente. Então você já se prepara para aquilo, né? E às vezes vem um hate, alguém que sabe que quer tirar você do sério. Sabe onde te pega, né? Aí você vai falar, não, esse cara não vai conseguir me tirar do sério, né? E aí você se prepara antes seu espírito, sua mente, e aí você consegue vencer a ira dessa forma, né? Com certeza. E sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, né? Dias mágicos para essas coisas acontecerem é quando a gente entra num propósito, né, bispo? Então você fala, hoje eu vou jejuar. Já pode saber que vai vir não só oferecer comida para você, mas situações também para você descer da cruz, perder sua paz. E é importante a gente fazer essa consagração diária. Foco, né? Te tirar do foco. A gente está fazendo, eu estou fazendo uma campanha com a bispa e com outras mulheres aqui da igreja também. E vai durar 30 dias, né? E aí todos os dias essa tem sido a minha oração. Toda vez que eu acordo, eu falo, Deus, me ajuda a estar preparada para o dia de hoje. Porque eu sei que vem provas, vem lutas, coisas para testar, provar mesmo a minha fé, minha convicção e até mesmo a ira, né? As coisas que pegam a gente. Não, mas detalhe, né? Só uma parênteses aqui. A Ana vai casar, gente. Né? Eu casei e vou casar, Ela gente. vai ter a cerimônia. Então, assim, imagina pra você ainda, né? Casamento, coisas para organizar, né? Grupo de oração. Então, assim, o mundo, né? São tantas coisas. Eu falei, meu Deus, eu preciso focar. Né? E quando a gente coloca, né, todo o nosso, né, tudo, né, quando a gente consagra todas as coisas a Deus, a própria palavra de Deus fala isso, né, consagra os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Então, quando a gente coloca, né, aquele dia diante de Deus, né, eu abençoo, eu consagro aquele dia, né, eu levanto de manhã, né, eu joelho lá, falo, meu Deus, eu consagro meu dia ao Senhor, consagro a vida dos meus filhos ao Senhor, consagro o dia deles, porque eu quero que esteja bem-sucedido. Então, é isso, é você colocar a sua vida no altar, consagrar a sua vida, seus planos, né, a vida das pessoas que estão ao seu redor, né, o nosso grupo de oração.
porque tantas coisas se levantam para tirar a gente do prumo, como se diz, né? A gente tem que Agora- saber qual é o nosso ponto, né? O meu mesmo, eu tenho muita dificuldade com a ira, abrindo aqui, né? Eu sei que eu, sem Deus, eu sou brava. Então, eu fico sempre atenta a isso na minha vida, assim. Tem alguns pecados que a gente não se preocupa tanto com eles. Porque não tem a ver com a nossa personalidade, nosso temperamento. A ira tem a ver com o meu temperamento, fazendo o teste lá, porque eu aprendi a lidar, mas é o colérico, né? Então, eu, como boa colérica, eu quero... Eu acho que até a gente podia ter um programa, a gente falar dos temperamentos de novo. Legal. E eu tenho percebido que muita gente tem usado o temperamento como muleta. Né? O cara age de um jeito e fala, é porque eu sou sanguíneo, né? É porque eu sou isso. A gente podia tratar desse assunto. Mas falando em se preparar, né, Ana? Você tem um livro aí para indicar ao pessoal que vai ajudar nessa preparação. Um livro né? maravilhoso aqui, O Segredo da Sabedoria, Como Transformar a Sua Vida, da Bispa Lúcia e do Bispo Robson, eles fizeram um livro juntos. Esse livro está incrível e ele começa aqui já no resumo aqui de trás falando, a sabedoria é atitude. Então, você que precisa aprender, tá aqui um livro para você digerir aí em você, estudar esse livro que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos no site da editora SBE, que é o sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Se irar é pecado? Não, o problema é o que você faz depois da ira. Efésios diz, irai, mas não pequeis. Por isso a Bíblia dá dica, evite a ira e a inveja. Não se irrite, isso só leva ao mal. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Livre-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Olha aí, então mais dicas aí, né, para você vencer a ira, né? Eu achei interessante, ireis e não pequeis, né? A ira é involuntário. Você fica irado, não tem como controlar. O que você vai ficar lá dentro, mas o que você vai fazer com a ira aí você pode controlar, né? Exatamente. Não é certo a gente fingir que não tá bravo, né? Mas tem um jeito certo Eu de ficar lembro bravo. que, tô lembrando de uma situação aqui que é comum, por exemplo, um filho, né? Quando ele fica irado e ele respeita pai e mãe, ele não vai brigar. O que ele faz? Ele sai correndo, fecha a porta do quarto e vai lá para dentro do quarto e Fica quietinho. Lá, né? Se lamentando, né? Agora, quando não é assim, né, Bispo? Quantas vezes a gente já ouviu os relatos dos pais, né? Eu não pedi para nascer, eu queria ter morrido. Aquelas frases que machucam o pai e a mãe, mas que a criança diz. Eu Né? falo, mas eu te amo! É isso mesmo. Então, é um pecado que é muito comum e todo mundo tem que lutar, né? Tem essa dificuldade. Acho que tem mais um vídeo da internet, vamos assistir. Na ótica divina, no caráter de Deus, a justiça e o amor não são coisas opostas. Então, mesmo amando, ele exerce a sua ira. Sabe por quê? A ira de Deus é contra o mal. Então, quando ele acerta os ímpios, não é os ímpios que ele quer acertar, mas o mal que eles incorporam. É como se eu falasse assim, saia da frente porque eu vou ter que atirar. E você não sai da frente. Você não é o meu alvo. O meu alvo é quem está atrás de você. Mas por você não aceitar sair da frente, eu acabo acertando você. Quando Deus coloca a ira dele sobre os ímpios, não é os ímpios que ele quer acertar, é o mal que eles não querem deixar. Aquela imagem do lago de fogo e enxofre é Cristo também chorando porque eles não precisavam estar ali, porque ele enfrentou o lago de fogo e enxofre por eles. Por outro lado, a ira dele é justamente pelos problemas que você passou. Olha, interessante essa análise, né? Porque a Bíblia relata, né, a ira de Deus e ali a gente entende, né, a ira contra o mal, né? E felizmente aquela pessoa não quis deixar o mal, a ira de Deus acaba se voltando contra ela, Que né? forte isso, né? Essa maneira de... Gente, ó, o tema foi legal, passou rápido o programa de hoje, né? Você que gostou aí, clica no joinha, clica aí no like, é muito importante pra gente, né? Você deixar o seu like. Compartilha esse vídeo também, você conhece alguém que está muito irado aí, que não consegue se controlar, né? Manda uma mensagem subliminar, né? Encaminha o vídeo lá para essa pessoa, né? E você que quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, como que faz, Bispo Camille? É só você entrar lá em saranoassaterra.com.br, vai lá na aba Igrejas e você vai encontrar o endereço de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar no mundo que você tiver, tem uma igreja Sara Nossa Terra. Entra lá, vê os horários do culto, os endereços, o nome dos pastores e você vai ser muito mais que abençoado.
E dá para acompanhar também online os nossos cultos, né? Todas as igrejas têm um canal no YouTube. Normalmente, por exemplo, nossa igreja que é a Sara Nossa Terra da Augusta. Então você entra em Sara Augusta no YouTube, você vai ter todos os cultos lá na sede, a Sara Sede Brasília ou SNT Oficial. Então você pode acompanhar conosco os nossos cultos, tá bom? Chegamos ao final de mais uma edição do Sem Limites. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.